livra eu e você das garras do inimigo. É neste nome que eu saúdo eleita do Cordeiro com a doce e gloriosa a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão sobre os nossos pés, abram a vossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Um verso muito conhecido. Essa noite já foi cantado aqui: adorador, não saia daqui. Já foi cantado o dia de sol, quem tem uma vida nova agradecendo a Deus. Já foi cantado o sabor de mel, cantando ou profetizando em nossas vidas o que nos irá acontecer amanhã. E também já foi cantado: onde você for, eu vou, sempre estarei com você. Isso alegra a minha alma saber que desde o começo Deus já está falando. Se você não prestou atenção, estou só recapitulando para que você entenda que Deus já tem falado com você. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz a palavra do Senhor assim: todos encontraram, digam amém. E o Senhor respondeu a Samuel: não olhes para a sua aparência, muito menos para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não olha como olha o homem, porque o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Fala comigo como em uma só voz: mas o Senhor, como estamos, no número que estamos pode ficar melhor. Mas o Senhor olha para o coração. Olha para o irmão que está do teu lado. Se não tem alguém, fala para você mesmo: não. Mais alto: não. Subestime. Seja melhor: não. Me subestime. Podeis tomar os vossos assentos. Por favor, não fique andando para que não atrapalhe se você não tem um serviço na casa do Senhor. Número 4 da harpa cristã tem um hino muito conhecido. Vamos cantar a primeira estrofe, só o coro. Eu sei que a igreja conhece. Ele canta, diz assim: não desanimes, Deus será por ti, sobre suas asas se acolherá. Deus será. Pega na mão do teu irmão e profetiza na vida dele. Fala para ele que isso acontece, ó. Deus cuidará de ti, nos teus viver, nos teus sofrer. Seu olhar se acompanhará. Deus será por ti. Amém. Você pode adorar o Senhor porque Ele cuida de ti. Esse que você acabou de falar com o teu irmão é o tema da palavra que eu vou dar esta noite. Não subestime alguém, porque sabemos que essa palavra é empregada todos os dias da nossa vida, alguém à nossa volta. Muitas das vezes alguém olha para nós, nos subestimamos pela área em que trabalhamos. Se você não trabalha em uma área da sociedade que muitos olham, visam e desejam, ele te subestima. Mas se você é o secretário do prefeito, se você é um empresário na sociedade, todo mundo muda a visão ou a forma de falar com você. Se você tem um cargo privilegiado ou desejado por muito na igreja, alguém olha para ti e te respeita. Mas se você está simplesmente trabalhando lá no banheiro, alguém entra dentro do banheiro, mas passa por você e dá a paz do Senhor. Às vezes ele te viu lá, mas ele te subestima. Se você estivesse aqui, ele estaria falando contigo. Mas vemos na Bíblia Sagrada, em 1 Samuel capítulo 21, certa vez um homem chegou e disse, o esposo de Jezabel chegou e disse para Nabote: vende-me a vinha que tu tens. E ele recusou, dizendo: não, é perto da minha casa, isso me servirá para uma boa ordem. Ele disse: não, Deus que me livra de vender a herdade que me deu meu pai. Você conhece a história, eu vou ganhar tempo. E ele não quis vender por momento algum aquilo que ele herdou de muito tempo. E isso, o rei ficou entristecido, da mesma vez que ele ficou emburrado, e foi para o seu quarto
quarto e não quis comer. Por ele ter ficado dessa forma, Jezabel olhou e falou: não, isso não pode. Foi lá, chamou 2 homens e mandou armar alguma coisa contra Nabote. E eles armou e subiram em público e condenaram eles, e o apedrejaram e morreu. Só que eles estavam subestimando um homem que não sabia que ele era assim de Deus. E ele morreu. Quando ele morreu, de tarde, ele saiu para tomar conta da vinha, porque Jezabel falou: Nabote morreu, vai, toma conta da vinha, porque é tua. Estou lhe dando. Deus fala para o profeta: levanta-te, Deus, e vai lá. E diz para ele: como os cães lamberam o sangue de Nabote, no mesmo lugar lamberão Deus. Sabe o que é isso? Alguém levanta a arma porque você no lugar e pensa que você não é nada, mas você é menina dos olhos de Deus, e ele não sabe que por mais que você morra, o teu sangue vai falar muito alto diante do trono de Deus. É simples, subestimamos as pessoas porque não conhecemos. Foi o que Deus disse para Samuel: Samuel, não olha para a aparência, Samuel. Você está olhando porque ele tem boa estatura, não morre. Eu vejo para o coração. Eu estou olhando para alguém que entra no vale da sombra da morte, onde ninguém leva a ovelha para poder comer. Ele leva lá na sombra da morte e fala: aqui tem animais ferozes, pode vir, vem o leão, ele mata, vem o urso, ele mata. Mas ele fala: o meu rebanho vai comer do bom e do melhor. Aí Deus olha e fala: Samuel, tu está olhando quem está aqui. Eu olhei quem estava no vale da sombra da morte, cuidando das ovelhas, e é este que eu escolhi para governar Israel. Deus está olhando quando ninguém vê. Alguém que subestima pela maneira que você veste, alguém que subestima pela maneira que você fala, pelo estudo que você tem. Mas Deus conhece o íntimo quando você dobra os pés diante dele e fala com ele palavras que ninguém consegue falar. A Bíblia é assim, vemos de várias formas. Por exemplo, 2 Crônicas capítulo 20, um homem na cidade de Moabe levantou e veio. Moabe invade Judá com os amonitas e querem destruir Josafá, porque eles sabem que o número de Josafá é menor do que eles, então não tem possibilidade alguma de vencer. E eles falam: agora é a vez, vamos. E uniu com os amonitas. Você conhece a história, para vencer. Mas eles não sabiam que lá tinha um homem de Deus que eles estavam subestimando, que era assim com Deus. Quando eles reuniram, aquele homem simplesmente chamou todo Israel e falou: vamos jejuar. Chamou todo Judá e falou: vamos jejuar. Vamos separar para com o Senhor. Ele prostrou aos pés do Senhor no capítulo 20, alguns versos a seguir. Ele prostra diante do Senhor no versículo 29 e diz: Senhor, sabes tu que não podemos com este povo, mas tu és o nosso Deus pela qual nós confiamos. Ele derramou diante dos pés do Senhor o que Moabe não tinha feito, dos amonitas não tinha feito. Deus não estava olhando por cima pela quantidade, mas pela qualidade da adoração. Quando Josafá se entregou aos pés do Senhor, Deus levantou de Israel e disse: não, parai, está em pé, e vede a salvação que vem do Senhor. Vós não tereis que lutar, porque o Senhor pelejará por vós. Mas leva os levitas e os sacerdotes pelo vale e olha de longe, porque o Senhor colocará armadilhas. Você conhece a história? Eles não lutou, só ficou olhando. Sabe o que eu aprendo com isso? Alguém arma com você conversando na roda e você não sabe. Alguém arma tirar você da posição, porque é a posição que ele desejou desde que ele veio para a casa do Senhor, desde que ele estava no serviço. Sabe o que o Senhor faz? Ele cega todos os seus inimigos para que não vejam o que o Senhor está falando. Mas quando eles abrem os olhos, tem várias armadilhas. Salomão disse assim: que em caminho virá para ti, mas em 7 caminhos fugirá de ti. É assim que o Senhor fará com aqueles que temem ao Senhor. Podem até subestimar, podem caluniar, podem falar palavras duras e não dar valor. Podem até tocar na igreja, alguém olhar e falar: ele nem toca direito. Pode cantar, alguém olha e fala: ele não tem voz. Pode falar, alguém olha e fala: ele ainda não sabe. Deus olha e fala: não sabe, porque eu ainda não coloquei no lugar desejado. Você subestima hoje, mas eu aprecio amanhã. É assim que Deus vê. Deus não subestima. Se Ele escolheu, é só esperar o momento certo.
Certa vez Elias vai passando, conhece muito bem a história, e algumas pessoas viu aquele homem já velho, careca, que não é o meu caso, né, pastor? Aí ele olha e começa a julgar. Ei, lá vai o profeta, lá vai o careca. Mas eles subestimaram, esqueceram que ele é um verdadeiro homem de Deus. Imagina, Cabral, alguém olha para você todo simples, caladão na sua, vai passando e te subestima, mas não sabe a autoridade que Deus lhe deu para tocar na casa do Senhor. Pensa. Perdão, pastor, muito obrigado. Correto, o pastor me corrigiu aqui, eu escrevi errado aqui. E Eliseu foi passando, só que eles subestimaram. Imagine, ué, subestimar um que já tem conhecimento ou intimidade com Deus. Ele só virou, falou algo duro para aqueles rapazes. Vocês sabem o que aconteceu? Leoa veio e os devorou. Sabe o que é isso? O inferno levanta contra ti, quer usar alguém que nem te conhece, mas olha a tua postura e fala lá. Olha lá, ele acha que sabe cantar, ele acha que sabe pregar, ele acha até que sabe trabalhar bem no serviço dele, ele nem administra bem o trabalho dele, a empresa dele nem vai prosperar. Mas ele não sabe que o que o Senhor disse lá no livro de Gênesis capítulo 10, quando o Senhor disse uma palavra muito forte: tu produzirás 100 vezes mais. Quando o Senhor disse essa palavra, está falando 100 vezes por um. Aí alguém olha e subestima, pensando que o que você tem, que o que ele vê é o que você tem. Mas eles não sabiam que o que você tem, o homem não tem, é o que Deus te deu e acabou. Você não entendeu? Eu vou te falar. O lugar que você colocou, a forma que você canta, o dom foi Deus quem te deu. Se você varre aqui num congresso, não reclame. Um dia Deus vai pegar você e colocar num lugar que vão te servir. Se você trabalha de guarda, não reclame. Se você trabalha de motorista e você anda o dia todo e está cansado, não reclame. Se você trabalha no mercado, você é faxineiro, não reclame. Deus vai te colocar num lugar de postura, mas primeiro você tem que passar por um lugar de experiência, para você receber e agalgar aquilo que Deus te prometeu. Certa vez está Ezequias governando e ele adoeceu. E será que ele me disse, mandou uma carta para ele dizendo: como podes tu dizer para esse povo que quem é o Senhor para vos defender? Será que ele me estava falando isso porque todos os projetos que ele tinha foi Deus quem deu, e ele estava pensando que aquilo era dele? E ele disse que ia vencer, acabar com Ezequias. Ezequias simplesmente virou para a parede e chorou. A Bíblia diz que Deus mandou o anjo, matou 185 mil soldados, uma noite, ainda mandou o profeta chegar lá. Falou: ei, Deus vai lá e diz para ele que ano que vem a terra dele não vai produzir o que produzia, e por onde ele veio ele vai ter que voltar, e não vai ficar ninguém, porque subestimaram alguém que estava na autoridade. Se você olha para alguém com o cargo que Deus deu, não subestime ele. Sabe por que eu digo isso? Vou falar, porque isso acontece muito aqui no nosso meio. Não estou usando o microfone para falar o que eu sei, estou usando o microfone para falar o que Deus me deu. Quantas vezes eu vi alguém tocando na Secretaria de Missões e eu perguntei para ele: quanto você dá por mês? Ele disse: não, irmão, não precisa, ela é o suficiente. E fica tocando nos ungidos de Deus que trabalha na Secretaria de Missões. Não subestime. Eu estou lendo a mensagem, se eu estiver fora, me corrija. Não subestime quem Deus colocou no lugar certo. Você subestima alguém que toca e fala: não cuida bem disso, não cuida bem daquilo. Mas ele não podia fazer isso. Mas a juventude devia fazer isso. Não, a secretaria devia fazer isso. Você está na frente? Não está, não é eu e nem você quem Deus colocou. Foi Deus quem chamou. Não devemos subestimar, porque um dia poderemos estar no mesmo lugar. E não, o povo subestima tanto. O povo subestima tanto que certo dia Jesus está pregando no livro de João capítulo 6, verso 60, 50 a seguir. Jesus disse: eu sou o pão da vida, e quem comer a minha carne não morrerá. Sabe o que aconteceu quando Jesus saiu dele? Afastaram dele, começaram a projetar matar a Jesus, porque Jesus disse aquilo. Mas não sabia, subestimavam a autoridade de quem? Do Rei dos Reis. Quando projetaram a matar Jesus, conseguiram. Vocês conhecem a história. Mas no livro de Mateus capítulo 26,
27, a Bíblia diz que ele estava sendo crucificado. E alguém pegou e chegou e falou para ele: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Só que subestimaram a autoridade do rei. Aí alguém que estava do seu lado disse: não, nós estamos aqui porque nós merecemos o ato que cometemos. Mas Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí chega a hora que Jesus fala: agora eu vou mostrar a minha autoridade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguém olha para ti na hora da tua morte: estou te caminhando, estou te pedindo. Você pega na mão dele e fala: vitória é em nome de Jesus. Você vai atravessar, eu estou olhando por você. Pega o exemplo de Jesus. Está morrendo, mas está dando sonho para muitos. Está morrendo, mas está ministrando vitória. Aí não fica melhor no livro capítulo 27 de Mateus, no verso 50, diz que a hora que ele expirou, os túmulos tremeram, os mortos ressuscitaram e muitos foram às suas casas. Imagina, o homem que eles disseram subestimaram, na morte dele ressuscitou. Gente, imagina, 10 anos depois alguém morreu, chegando em casa. Pensa um trem estranho. Está na Bíblia. Alguém subestima você porque não sabe o que você faz. Livro de Mateus capítulo 24, versículo 17, nos versos seguintes, Jesus está dando, e vem um dos cobradores do imposto e diz: ó, o teu Senhor não paga imposto. Jesus disse: vai, e o primeiro peixe que tu pegaste, estarás a moeda. Mas é um milagre que Jesus fez? Não, escute por quê. Porque naquela época tinha um peixe chamado Atalha, o nome deste peixe. E quando ele carregava os seus filhotes na boca, quando ele abria a boca, os filhotes saíam, e ele pegava alguma moeda ou uma pedra brilhosa e segurava na boca. Os peixes filhotes, sabendo que aquela moeda estava lá ou aquela pedra, não voltariam para dentro, porque era a hora deles alimentar. Aí Jesus fala assim: vai lá e pega aquele peixe, porque antes de você tirar ele, eu vou pegar o filhote dele, vou tirar para alimentar, e quando você pescar, vai ter um peixe que vai ter uma dracma dentro, porque era a moeda mais brilhosa da época, porque ela era banhada de ouro. E lá tem uma moeda. Alguém subestima você falando porque pensa que você não tem, mas se você sabe o lugar certo, você sabe onde é que está a fonte, você sabe onde é que está a semente, e quando você fala, o milagre acontece. Alguém fala: por quê? Quando você prega, a alma se rende aos pés do Senhor. Alguém pergunta: por quê? Você põe a mão para fazer um cargo e Deus prospera aquilo. Alguém pergunta: por quê? A tua empresa vai crescer de uma forma extraordinária. Alguém pergunta: por quê? É porque a autoridade que Deus te deu, você sabe onde é que está a moeda que vale ouro. A autoridade que Deus te deu, você sabe onde é que está a semente que vai produzir. Aí alguém subestima, mas não te preocupa. Observa Estevão. Subestimavam Estevão e começaram a subestimar a autoridade porque era jovem. Você conhece a história, eu vou ganhar tempo na hora da morte dele. Sabe o que aconteceu? Ele morreu, mas nasceram 3 maiores do que ele. E um deles, vou falar só de um: apóstolo Paulo. O teu sangue é semente para os que vêm. Apóstolo, irmão, está dizendo que eu vou morrer? Não. Estou te falando que quando alguém pensa que você fracassou, Deus levanta alguém porque olha para o teu exemplo que você está dando, e a tua vida é exemplo porque é vida de vitória. Podem até subestimar, mas na hora que precisarem de você, você vai ter que estar com as mãos estendidas, porque é a hora que Deus quer te usar. Pode estar visível. Não subestime a autoridade que Deus deu para alguém. Certo dia subestimaram a autoridade de um líder chamado Pedro. Você conhece a história de Ananias e Safira? Atos capítulo 5. Venderam a terra para um tanto. Falou: não, eu vendi só pela metade. Vamos lá e vamos falar isso com o nosso líder. E foi levar o dízimo, roubando o que é do Senhor. Preste atenção no que eu vou falar. Eu sei que você está prestando atenção, mas eu vou mais um minuto. Um minuto eu termino. Subestimaram. Está aqui, profeta. Está aqui, sacerdote. Nós vendemos por 20 mil. Mas Deus sabia que não era aquilo. E tu vais morrer. E veio a mulher da mesma forma. E veio o marido. Todos os dois falaram a mesma coisa. E morreram. O que você quer dizer com isso, irmão? Para de querer enganar a Deus. Você pode querer enganar o teu líder, mas não enganar Deus. Você pode mentir para o teu líder, mas você não mente para Deus. Irmão, mas não está na mensagem, está no que Deus me deu. Para de mentir para quem está na tua liderança.
Você pensa que enganar Deus demonstrando que você adora, você não adora. Você pensa que é enganar Deus pensando que o teu comportamento é isso na sociedade, não é. Para de querer enganar Deus, Deus conhece o teu coração. É isso que está te levando a pecar, subestimar a autoridade de Deus na vida do teu irmão. Pode fechar o teu olho que eu vou orar. Fiel e verdadeiro, amigo e conselheiro, diante da tua presença, eu apresento a igreja do Senhor neste momento. Eu apresento a necessidade da tua igreja, eu apresento a necessidade dos seus filhos e das tuas filhas. Começa a tocar no íntimo neste momento, Senhor, da planta dos pés ao alto da cabeça, no trabalho, na escola, dentro do quarto, Senhor, as palavras que magoaram, as palavras que machucaram e a lágrima que parece que ficou escondida e ninguém ouviu. Começa a visitar neste momento, trazendo cura na vida da tua igreja. Eu ministro a cura da alma, a cura do corpo físico. Começa a tocar no meio da tua igreja agora. Começa a fazer-nos entender que Ele chamou